Você já pediu perdão por algum pecado e mesmo assim continuou sendo atormentado pela culpa? Existem muitas pessoas que não conseguem recomeçar, não conseguem seguir em frente porque estão presas no passado. Pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas que ainda assim estão presas a erros que um dia cometeram. E a pergunta que fica é: o que fazer quando a culpa domina o seu coração? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Por isso já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Meu nome é Gabriel Augusto e esse é o Coração Aprovado, um canal que deseja te aproximar de Deus por meio das Escrituras. Dito isso, bora pro vídeo de hoje. A culpa é um dos piores sentimentos que uma pessoa poderia sentir. É uma lembrança dolorosa de um erro que nós cometemos. É um fardo que nós carregamos e não conseguimos suportar. E além disso, é uma arma capaz de destruir a nossa vida espiritual. Quando nós somos dominados pela culpa, nós passamos a acreditar que não podemos orar mais porque Deus não vai nos ouvir. Nós acreditamos que não podemos mais servir porque não seremos mais aceitos. Nós achamos que não podemos voltar para Deus porque Ele não vai nos aceitar de volta. Nós vivemos como se Deus estivesse cansado de nós e tenha deixado de nos amar. E como consequência disso, nós deixamos de desfrutar da graça de Deus, deixamos de nos relacionar com Ele e com a sua igreja e nos limitamos a simplesmente pensar em coisas passadas que não podemos alterar. Diante disso, nós precisamos olhar o que Deus tem a nos ensinar nas Escrituras a respeito da culpa, do arrependimento e do perdão. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a culpa e arrependimento são coisas diferentes e totalmente opostas entre si. A culpa pode ser gerada por diversos motivos, e dentre eles estão um sentimento de incapacidade, a vergonha, o medo da rejeição e as acusações que vêm tanto do mundo quanto do próprio diabo. Mas independente da causa, todas essas coisas têm algo em comum. Nenhuma delas podem gerar uma mudança real na nossa maneira de viver. Elas apenas trazem um sentimento de tristeza ao nosso coração. Por outro lado, o arrependimento, mesmo que traga consigo um sentimento de tristeza, ele não limita a nossa vida a essa tristeza, mas nos conduz a mudar aquilo que está ao nosso alcance para nós podermos seguir em frente, apesar do erro que nós cometemos. O apóstolo Paulo fala justamente sobre isso em 2 Coríntios 7:10, quando ele diz: "A tristeza segundo Deus não produz remorso, e sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte." Nesse texto, a palavra remorso é outra forma de nós nos referirmos à culpa. E Paulo é muito claro ao mostrar que essa culpa, esse remorso, nos conduz para a morte. Em outras palavras, enquanto o arrependimento nos aproxima de Deus, a culpa nos afasta dele. Diante disso, nós precisamos sempre nos lembrar que uma das verdades essenciais do Evangelho é que Deus perdoa e salva o pecador. A Bíblia não nos apresenta Deus simplesmente como alguém que castiga e condena o pecador, mas também como alguém que perdoa todos os que se achegam a Ele por meio de Jesus Cristo. Paulo, em Romanos 8:1, diz: "Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus." Perceba a maravilha dessa passagem. Paulo não diz que Deus diminuiu a nossa condenação e nem que Ele atrasou essa condenação. Na verdade, o que Paulo diz é que não existe mais condenação, desde que nós estejamos firmados em Cristo. E isso nos mostra uma realidade presente não somente nesse texto, mas em toda a Bíblia. O perdão de Deus é maior que os nossos pecados. Quando nós estamos cheios de culpa, nós passamos a acreditar que os nossos pecados se tornaram tão grandes que Deus não vai mais perdoá-los. Nós acreditamos que, de alguma forma, o mal que existe em nós é maior que o bem que vem de Deus, mas isso está completamente errado. Quando nós acreditamos nesses pensamentos de culpa, nós estamos ignorando toda a obra de Cristo na cruz. Afinal, nós só recebemos o perdão de Deus porque um dia Cristo recebeu em si mesmo toda a ira que deveria cair sobre cada um de nós.
o Deus encarnado morreu para que nós fôssemos livres da condenação da morte. As Escrituras nos mostram que, por causa da obra de Cristo na cruz, Deus nos perdoa sempre que nós nos achegamos a Ele com confiança e sinceridade de coração. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o texto nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos guardar culpa no nosso coração. O que nós precisamos, na verdade, é nos achegarmos a Deus por meio de Cristo. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, ainda é difícil nós nos livrarmos dessa culpa. Por isso, eu separei para você 4 coisas que você precisa fazer para tirar a culpa do seu coração. Em primeiro lugar, confesse o seu pecado com sinceridade. Ore, fale com Deus, mas não de uma forma genérica. Dê nome a cada um dos seus erros e pecados. Entenda o quão errados eles são e o quanto eles são prejudiciais para a sua vida. Guardar pecados no fundo da nossa alma nos destrói e nos impede de vivermos da forma como gostaríamos. Por isso, não deixe de confessar os seus pecados a Deus. Em segundo lugar, creia no perdão de Deus e não nos seus sentimentos. A culpa e os sentimentos que ela traz muitas vezes nos fazem acreditar que só seremos perdoados se nós sentirmos algo diferente ou se nós experimentarmos uma sensação nova. Mas isso é puro sentimentalismo e não a fé verdadeira. O perdão de Deus não depende daquilo que nós sentimos ou experimentamos, mas depende unicamente do amor que Ele mesmo tem por nós. Por isso, acima dos seus sentimentos, coloque a fé e a razão apresentadas a nós nas Escrituras. Em terceiro lugar, fuja do pecado. Não adianta confessar as falhas para Deus e crer que Ele vai nos perdoar se nós voltarmos a praticar esses mesmos pecados logo em seguida. A confissão e a fé só têm um valor real se vierem acompanhadas do arrependimento, ou seja, uma mudança de hábito. Em Cristo, nós somos capazes de lutar contra o mal. Por isso, para nos livrarmos da culpa, nós precisamos combater aquilo que pode gerar culpa no nosso coração. E em quarto e último lugar, viva um cristianismo simples. Se você se arrependeu dos seus pecados, confessou cada um deles a Deus, recebeu o perdão dele e tem buscado uma vida de mudança, você não precisa fazer grandes coisas para viver bem e sem um sentimento de culpa. O que você realmente precisa é da simplicidade do Evangelho. Se assentar todos os dias para ler as Escrituras, fazer orações simples e sinceras, manter comunhão com a Igreja de Cristo e buscar obedecer aos mandamentos de Deus são as bases de uma vida cristã saudável. O cristianismo simples é aquele que move o ser humano a dar um passo de cada vez, melhorando um pouco a cada dia, conhecendo mais a Deus a cada instante. Por isso, se você quer livrar o seu coração da culpa, viva de forma simples, porém honesta, sincera e obediente. Errar é algo comum ao ser humano. Como cristãos, nós tropeçamos e caímos, mas o que realmente importa é o que nós fazemos depois de cair. A culpa pode afetar todas as pessoas, mas sempre que esse sentimento vier sobre o seu coração, se lembre das palavras do apóstolo João, em 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é aquele que intercede por nós. Enquanto o diabo é o nosso acusador, Jesus é o nosso defensor. Por isso, não ceda às acusações do diabo, mas viva diariamente desfrutando da bondade do nosso advogado celeste. Para você pensar um pouco mais sobre esse assunto, eu gostaria que você escutasse a música Cansado, do Projeto Solo. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. A culpa pode quebrar o nosso coração e nos fazer ficar parados no mesmo lugar. Mas se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Cristo, nós conseguiremos seguir em frente. Por isso, não limite a sua vida ao seu passado, mas olhe para aquele que te garante um futuro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar o nosso conteúdo toda semana e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o pessoal da sua igreja, com seus amigos e familiares, para que eles possam aprender um pouco mais sobre a caminhada cristã. Fique com Deus e até a próxima!